Fala, meu irmãozinho, de boa por aí? Já chegou do trabalho? Já tá com os pés pra cima, relaxando no sofá? Cara, o vídeo de hoje eu trouxe uma coisa muito interessante pra você ver. Os 5 melhores carros que você consegue comprar com até 15 mil reais. Esses carros, eles são pra todos os públicos. Aquele mais em conta, um pouco confortável, que é muito econômico. Tem aquele também que tem uma potência legal, que anda muito bem, que tem um 0 a 100 maravilhoso. Tem um carrinho bem versátil aqui. Tem outro, um sedã bem bacana, tem aquele legal pra viajar, que é bem legal pra viajar, bem confortável. Então eu trouxe todos eles para agradar todos os públicos. Os critérios para escolher esses carros foram bem simples. Eles devem ser carros que não te dão trabalho e nem te deixam na mão. E devem ser carros um pouco mais luxuosos do que aquele que eu trouxe no vídeo anterior de até 10 mil reais. Se você gosta dessa ideia de trazer carros bons por um preço bem em conta, esse custo-benefício maravilhoso que eu estou trazendo para vocês, se inscreve no canal, eu vou fazer muito mais vídeos com outros valores também, e carros bem legais para você comprar. Não só aqueles carros, sabe, pelados, sem nada, se tiver só o volante já é muito. Não vou trazer esses, eu vou trazer carro bom. Afinal de contas, não é toda hora que a gente consegue comprar um carro. Então se você já está inscrito, vamos continuar. O quinto carro dessa lista é um Palio Fire. Eu encontrei modelos a partir de 2005. Cara, é um carrinho que está em torno de 12 mil reais. Esse carro que eu selecionei, ele já vem com direção hidráulica e um ar-condicionado. Lembrando que ele tem uma suspensão bem macia, então é bem confortável para você rodar na cidade, mesmo sendo super econômico. Ele tem de velocidade máxima 154 km por hora. O 0 a 100 dele é em 16 segundos. Sim, você andando, correndo, na verdade, você vai ser um pouquinho mais rápido que ele. A potência dele é de 65 cavalos a 6.250 RPM. E ele tem um peso-potência de 14,6 cavalos por quilo. Então assim, lembrando que é aconselhável é em torno de 10, de 8. 8 já ele fica um carro bem legal, mas é um carro bem bacana e bem honesto pelo que ele oferece. E ele tem um consumo de 11 km na cidade. Lembrando que ele é só a gasolina, mas 11 km por litro na cidade é bem bacana, fala aí. E o consumo na rodovia é em torno de 15 km com litro. Eu selecionei esse carro porque, por exemplo, ele é mais econômico do que o Gol, ele é mais econômico do que um Fiesta, ele tem uma suspensão um pouco mais macia, o que torna ele bem confortável para rodar na cidade. Ele tem as peças bem baratas, a manutenção é super fácil, você faz em qualquer lugar. E eu vou citar agora para você o quanto de custo que você vai ter em algumas peças. Primeiro, não é uma peça, mas é um custo que você vai ter com esse carro, que é o IPVA. Hoje, em agosto de 2021, ele está custando R$ 415 reais. A correia dentada desse carro custa R$ 120 reais. E a suspensão está custando em torno de R$ 325 reais. É uma manutenção, como você viu, é barata, é em conta, é fácil de colocar em qualquer canto. Você não precisa de um super mecânico que seja da equipe de Stock Car, não exige nada demais, é super fácil. Então acho que é um carro que vale a pena estar nessa lista. O índice de roubo desse carro é de 8,3, então é um carrinho bem roubado, viu, cara? Ele tem a proteção no Latine, que é de adultos de 1 estrela e de crianças de 3 estrelas. É um carro assim que não vai oferecer uma grande proteção para você. Os pontos positivos desse carro são: ele é um carro confortável, com direção hidráulica, com ar-condicionado, com uma suspensão bem macia. Ele é um carrinho muito confiável, é um carro com manutenção barata, é um carro com manutenção fácil. E os pontos negativos desse carro, eu acho que eu citaria apenas 2. Ele é um carrinho consideravelmente mais fraco dessa lista, né? Ele é um carro bom para a época, mas ele é um carrinho um pouquinho mais fraco dessa lista. E ele é um carrinho também que ele tem um índice de roubo um pouco alto. Então assim, você não pode parar em qualquer lugar, você tem que ficar um pouquinho mais esperto com ele. Lembrando os itens que eu citei anteriormente, esse é um excelente carro para estar nessa lista, em quinto lugar. O quarto carro dessa lista é um Renault Clio 1.6 Privilege, do ano de 2007. Esse carro é 16 válvulas e ele está custando 13 mil reais. Ele é um carro que ele já vem com airbag duplo, ele já vem com um banco de couro de excelente qualidade, ele vem com ar-condicionado, direção hidráulica, retrovisor elétrico naquela época de 2007. Cara, esse carro ele tem uma ficha técnica bem interessante, porque ele é totalmente um sleeper. É um carrinho que você acha super tranquilo, que não deve andar nada, mas ele anda muito bem. Primeiro que ele tem a velocidade máxima de 192 km por hora, e ele tem um 0 a 100 de 9,3 segundos. Ele tem uma potência de 115 cavalos no álcool e 110 cavalos na gasolina. Ele tem um torque de 16 kgfm no álcool e 15,2 kgfm na gasolina, a 3.500 RPM. Então assim, em baixa rotação ele tem um torque bem forte para empurrar um carrinho bem leve, então é uma combinação quase perfeita. Ele faz 9 registrado pela montadora e tem proprietários que falam que faz até 11 km por litro na cidade. Lembrando que isso tudo na gasolina, tá? No álcool ele vai fazer 7,5 na cidade. O consumo rodoviário dele, primeiro na gasolina, é de 14 km por litro. Já no álcool é de 10,7 km por litro. Ele pesa 1.005 kg. Lembra que eu falei anteriormente do peso-potência legal entre 10 e 8? Ele tem 8,7 kg por cavalo. É muito interessante esse carro. Cara, é um carrinho que você vai pisar muito bem, ele anda muito bem, é econômico, é muito estável, então você pode fazer uma curva mais tranquila com ele. E outra coisa, se você pensa que, francês não presta, esse carro presta, e presta muito bem. Ele é um verdadeiro tanquinho de guerra, cara. Esse eu acho que vale um selinho de tanquinho de guerra.
Para manter esse carro é um pouquinho mais caro, o IPVA dele custa R$ 597. A correia dentada dele está custando em torno de 250 a 270 a média, então assim, depende muito da sua localidade, você vai encontrar um preço mais barato ou mais caro. A suspensão dele está custando R$ 650, mas é um carro bem resistente, é difícil ele quebrar. A proteção do adulto é 3 estrelas e a proteção para criança é 4 estrelas. Quais são os pontos positivos desse carro? Como esse carro só teve uma geração de fato, o resto foi facelift, ele tem peça em qualquer lugar, você acha muito fácil as peças dele. A manutenção também é bem simples, é bem tranquila de fazer. Agora ele tem alguns pontos que são negativos. O ponto negativo dele é a revenda. Eu acho que é o maior ponto negativo desse carro. Agora vamos falar de um carro que está em terceiro lugar, mas é um carro que ele é bem premium, ele é bem completo, só que eu não andaria com ele na cidade. Eu andaria com ele para viajar. É o Ford Focus 2.0 Guia de 16 válvulas. Esse modelo de 2001 está custando R$ 13.000, R$ 13.900, R$ 13.500. Esse carro ele vem com airbag duplo, ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, tem regulagem elétrica, um carro de 2001 com regulagem elétrica do banco, retrovisor elétrico, controle de tração num carro de 2001, ele vem com freio a disco nas 4 rodas, que faz ele frear bem melhor, e outra coisa que é interessante nele, ele tem teto solar. Então é um carrinho bem confortável, bem luxuoso, inclusive, por até R$ 13.000. Aí você deve estar pensando, esse carro deve ser uma bucha. Não, não é uma bucha, ele não é um Audi A3 que você vai comprar e nunca mais vai conseguir manter. Ele já é isento de IPVA, para começar. Outra coisa que é interessante dele, o valor da suspensão eu encontrei em torno de R$ 800. É um pouco caro, é um pouco salgado, eu sei. E tem carro que é mais caro, inclusive mais velho e com menos coisas que é mais caro que ele. A correia dele está custando em torno de R$ 300. Esse é um carro que ele chega a 201 km por hora, ele tem um 0 a 100 de 11 segundos, a potência dele é de 130 cavalos a 550 RPM, ele tem um peso-potência de 9,4 kg por cavalo, ele tem um torque de 18,2 a 4.500, então um RPM mais ou menos mediano, e ele empurra muito bem esse carro. Ele é um carro mais pesado, pesando mais ou menos 1.271 kg, sem contar você. E ele tem um consumo na cidade, eu acho um pouco pesado, tá? Mas é em torno de 7 km por litro. E na rodovia já melhora bastante, vai em torno de 15 a 16 km por litro. Lembrando que na rodovia também só tô falando de 110, 120 km por hora, nada de 180 aí, tá? Esse carro ele roda apenas a gasolina, ele não roda álcool. Esse carro ele tem um índice de roubo baixo de 4.7, 4.8. Ele tem uma proteção de adultos de 5 estrelas e para criança de 4 estrelas. É um carro super confortável, super bem equipado, é um carro excelente para viajar. Agora, os pontos negativos desse carro são: as peças são mais caras, ele é um carro ruim de revenda e esse carro bebe bastante na cidade. Mas também não tem muito o que fazer, né? É um carro 2.0 com 16 válvulas, tem um desempenho excelente apesar do peso dele. Então assim, não tem muito milagre. Cavalo que anda, bebe. Mas lembrando, esse carro está custando em torno de R$ 13.500, R$ 13.900. Então, todos esses equipamentos que eu falei, eu acho que valem a pena por R$ 13.500. Em segundo lugar, vem um sedã que não tem nada de paizão, nada de vovô nele. Tem um design super arrojado até hoje. Eu estou falando de um Honda Civic de 1999, modelo EX ou EX, com motor de 1.6. Ele está custando em torno de R$ 13.000. Esse carro ele vem com airbag, ABS, ar-condicionado, direção hidráulica. Ele vem até com um piloto automático. Não é adaptativo também, que você está falando de um carro de 99. Mas você regula lá a velocidade, fica de boa, tira o pé do acelerador e ele vai manter. Ele já vem com acabamento excelente, em couro, super gostoso, aquele banco super confortável. Ele tem a velocidade máxima de 190 km por hora e um 0 a 100 de 10,2 segundos. Ele tem a potência de 127 cavalos a 6.600 RPM. Lembrando que esse motor é um motorzinho que gosta de rodar. Normalmente você vai encontrar já o VTEC. Ele é um carro com 14,8 kg de força-metro. O torquezinho dele bem bacana. Esse é o terceiro carro dessa lista que tem uma cavalaria, um peso-potência legal em torno de 10, de 8 kg por cavalo. Então são carros que vão andar muito bem, que tem uma potência bacana e que se você precisar fazer uma ultrapassagem, cara, você não vai ficar 2 dias para ultrapassar um caminhão. O consumo dele, na cidade, rodando a gasolina, esse carro só roda a gasolina, ele está fazendo 10,6 km por litro. E na estrada, 14 km por litro. Tem gente que consegue bem mais, tem gente que consegue menos, obviamente, depende do pé do motorista, mas é um consumo bem bacana. O IPVA desse carro está isento, a suspensão desse carro está custando em torno de R$ 890 reais. Já o kit de correia dentada dele está custando em torno de R$ 200, R$ 250 reais, dependendo da sua localização. Esse carro ele tem um índice de roubo de 4,7, é um índice mediano, bacana. Ele não tem informação sobre o Latin Handicap, porque na época ainda não era feita, né? Então não tem nenhuma informação sobre a segurança desse carro. Os pontos positivos desse carro é que ele é completinho, confortável, confiável, é um carro que anda bem, é econômico e ele tem um excelente acabamento. Um ponto negativo dele é a suspensão dele, que normalmente citam muito, que é bem frágil, que quebra bastante. Não sei se é verdade, não sei também se a pessoa passa 200 por hora em cima do buraco.
Outro ponto negativo dele é que ele não tem ponto negativo. É difícil criticar um carro assim. É um carro bem bacana, bem completo pra você dirigir. Sem contar que é um carro lindo, velho. Eu acho ele lindo. Eu acho que a frente do geração 7, esse carro é uma geração 6. A frente do geração 7 e a traseira do geração 6, eu acho que fica perfeito. Se o carro anterior da lista já tinha pouco defeito, o carro que eu vou citar agora, eu não achei defeito nele. Ele é um carro que ele não é o mais econômico, ele não é o carro mais rápido dessa lista, ele não é o mais confortável. É só que ele mistura tudo isso de uma maneira muito boa. É um carro super completo, extremamente versátil. Eu tô falando dele, um Honda Fit 1.4 de 2003-2004. Você vai encontrar o LX. Esse carro, ele é manual, ele não é automático com câmbio CVT. Se você encontrar com CVT, é melhor ainda, mas presta bastante atenção para ver se não tem nenhum problema nesse câmbio, que costuma ser um pouquinho mais caro do que o manual. Ele é um carro, como ele é um manual, ele não é tão procurado quanto o CVT, então você encontra ele por um preço de 14 mil, 14.500. Ele é um carro que ele já vem com airbag duplo, ele já vem com ABS, ar-condicionado, direção elétrica. Como eu falei anteriormente, esse carro não é o carro mais rápido dessa lista. Ele atinge 165 km por hora. Ele tem um 0 a 100 de 13 segundos. Ele tem a potência de 80 cavalos a 5.500 RPM. O peso potência dele está na casa dos 13 kg por cavalo. Ele tem um torque de 11,8 kgfm a 2.800. Ele tem um consumo urbano de 10 km por litro. E o consumo rodoviário de 16 km por litro. Ele é bem econômico. Esse carro, lembrando que ele tem mais ou menos o consumo, por exemplo, de um Fiat Uno. As pessoas às vezes falam, vou pegar um carro mais econômico, 1.0 Fiat Uno. Esse carro 1.4, com ar-condicionado, com ABS, com direção elétrica, com mais velocidade inclusive, melhor de 0 a 100, esse carro ele é bem conhecido por ser um tanquinho de guerra. Esse carro tem uma característica bem interessante. A parte do assento do banco de trás você consegue levantar, então você consegue colocar, por exemplo, um vaso gigante ali, que ele vai em pé tranquilo. E a parte de baixo, quando você deita, ele fica quase 2 metros plano. Então assim, você pode colocar um colchão ali que você vai conseguir dormir lá. Por isso que eu falei que esse carro é super versátil, com espaço interno maravilhoso. É uma coisa que é bem legal nele, ele tem uma área envidraçada bem grande, então dá aquela impressão de amplitude no carro, não é como se fosse você tá entrando num submarino, aqueles carrinhos apertados. Esse carro ele consegue unir uma economia de 1.0, ele consegue juntar uma versatilidade ali de uma Kombi, e além de tudo ele não anda mal. Eu também não vou falar que ele anda super bem, que ele é um super esportivo, não, ele não anda mal, mas já basta. Esse carro ele tem uma confiabilidade mecânica bem bacana, afinal ele é um Honda, ele tem corrente de comando, o que dá menos manutenção. E ela está custando em torno de R$350. A suspensão dele está custando em torno de R$600, por exemplo, parecida com a do Clio. O IPVA dele é R$676, hoje em agosto de 2021. O índice de roubo dele é em torno de 3,5, então ele é um carro muito pouco roubado. Ele tem uma proteção para adultos no banco da frente de 5 estrelas e a proteção para as crianças no banco de trás de 4 estrelas. Os positivos desse carro: muito econômico, muito confortável, muito versátil, ele é pouco visado para roubo, tem uma ótima revenda. Agora ele tem alguns pontos negativos. Eu acho que talvez seja a aparência, porque eu acho que ele não é um carro super garotão, jovem, jovial. Não, ele é um carro meio feio. Eu acho que é o único problema desse carro. Se você ficou até aqui, deixa seu like aí pra mim saber que você tá gostando desses vídeos. Se inscreve nesse canal que eu sempre tô trazendo carros de preço baixo, com bastante itens legais, pra sair dessa ideia de que você precisa de ter um super dinheiro pra comprar um super carro. Tchau, tchau e até a próxima!